Boa noite, Nutri! Chegamos mais uma vez aqui para mais uma live e hoje eu vou receber uma aluna muito especial, a Cris Resitano, e ela vai vir contar como foi essa trajetória do medo dos atendimentos, de não ter coragem, ela que vinha atuando nas escolas e ela tinha muito medo de ir para o consultório, mesmo já tendo prática com os pequenos na parte da nutrição escolar. E ela resolveu dar uma chance pro consultório, entrou no método NutriKids e hoje ela tem pacientes. Ela me falou assim: Déia, os pacientes não querem me largar. Ela é uma das nutris que eu compartilhei aqui ao longo do Esquenta, que estava acontecendo o workshop, que ela conseguiu fazer uma paciente que já estava 8 consultas com ela e renovou esse programa nutricional para mais 8 consultas, porque justamente ela agora se tornou uma nutri segura para os atendimentos e consegue então fazer esses pacientes serem fidelizados e cada vez está crescendo mais na sua cidade. Então é isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou convidá-la para a gente bater esse papo, já que afinal as inscrições não se inscreveu, não deixa para depois. Se você tá deixando para depois, você tá mandando para o universo que os seus sonhos podem ficar para depois, que os seus resultados podem ficar para depois, que você, sendo referência na sua cidade, pode ficar para depois, que você se tornando uma pessoa realizada na sua profissão pode ficar para depois, e vai ficando para depois, e vai ficando para depois. E aí vem sempre aquele questionamento: por que que não dá certo comigo? Eu tô vendo nutris aí com a agenda cheia, atendendo um monte. Eu posto aqui sobre os meus atendimentos, ninguém vem para os meus atendimentos, ninguém pergunta de consulta. Nutri, porque existem estratégias. Existem estratégias que eu resumi dentro de um método, um passo a passo, para você conseguir fidelizar seus pacientes, para você conseguir seus primeiros pacientes, para você saber o que fazer nas suas consultas. E esse passo a passo é o que eu chamo método NutriKids. O método divisor de águas. Apenas invistam, daí é uma mentoria incrível. Obrigada, Adri, pelo seu carinho. Muito, muito bom ler isso. E é um comentário genuíno. Eu não pedi para ela vir aqui me elogiar e eu fico muito feliz porque é sinal que o que eu me comprometi, eu estou entregando de verdade. A Cris entrou, então eu vou te chamar, Cris. Tomara que dê tudo certo aí com a nossa internet. Oi, Aninha, boa noite. A Aninha já é aluna, né? Acabou de entrar, né, Aninha? Se eu não me engano. Tenho quase certeza que eu vi essa tua foto do perfil. Déia, depois de quanto tempo de curso a gente já consegue atuar? Minha flor, na mesma semana, se você quiser. A Cris vai te responder. Boa noite! Oi, Déia. Oi, meninas. Tudo bom, Cris? Tudo bem? Então, ó, antes de você se apresentar, uma Nutri perguntou em quantas semanas depois de entrar no método você consegue atuar? Olha, eu acho que na primeira semana eu já comecei a colocar tudo em prática. Assim, na verdade, se você pegar, entrar no método hoje, já começar a assistir as aulas, você já começa a colocar em prática tudo que você começou a assistir, né? Porque, assim, eu falo que eu sou muito. Eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu acho que as meninas acham que eu tô bem dentro do curso, tô ganhando, né? Porque quando eu acho que uma coisa é boa assim, eu divulgo, eu falo, porque eu quero que as pessoas tenham o mesmo resultado que eu tô tendo, né? E então eu falo, sou muito suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada pelo método, sou apaixonada por você e por tudo que assim o método me proporcionou, né? Então, se você realmente estiver disposta, né, assiste, já quero começar a me divulgar, colocar em prática, não tem tempo certo. O tempo é com você, né? Não tem momento. Daqui um mês, assistir durante o mês, no terceiro mês. O tempo vai da pessoa. Exatamente. Vai assistindo, vai aplicando. Ou às vezes se você, eu prefiro assistir tudo, aplicar.
Vai da opção de cada um. Eu acho melhor, vai assistindo, vai aplicando. Vai vendo a coisa acontecer até pra motivar, né, Cris? Sim. Se Você vai presente. colocar. Ah, sim. Bom, meu nome é Cris Resitano, sou nutricionista de bebês e crianças e sou apaixonada pela nutrição infantil. Esse agora é meu lema, assim, né? Assim que eu me apresento. Eu acho que se eu vou na açougue e perguntar quem é você, eu falo, eu sou Cris Resitano, nutricionista infantil. Já faço meu marketing em todo lugar, essa sou eu. Exatamente. Isso que a Cris está falando, eu já falo numa das primeiras aulas, gente. É cartão de visitas na testa. Quer dizer, a gente nem usa muito cartão de visitas, né? Mas é escrito assim, sou Nutriinfantil, na testa, onde você for. Aí a Cris está falando que foi no açougue e deixou. E Meu cartão. é isso, né? Nós somos as melhores divulgadoras do nosso trabalho. E conta um pouco sobre a sua trajetória, Cris. Bom, eu sou formada desde 2008 e comecei atuando na nutrição escolar. Não era meu objetivo trabalhar com crianças, né? Na verdade, lá na adolescência eu queria ser professora. Acho que como muitas das meninas que vão crescendo, quero ser professora. Porque se eu perguntar para minha filha hoje, ela quer ser professora, né? Porque é o primeiro profissional que elas têm contato, né? E começa a ter aquele vínculo diferente. E só um minutinho. Lexi, frente. E a minha filha estava aqui. E aí, eu entrei na faculdade para sair exercendo na UAM. Falei, quero trabalhar em restaurante, né? Em indústria. Meu sonho era trabalhar em indústria. E, na verdade, já saí, fui trabalhar em escola. E ali eu me apaixonei pelas crianças, me apaixonei pela nutrição infantil. Porém, na minha época, era muito diferente do que é hoje, da nutrição infantil que é hoje, né? Até, na verdade, tudo era bem diferente, né? Era muito sistematizada a nutrição, né? Não era tão, assim, individualizada, não era tão, como fala, tão humanizada, eu acho. Hoje tudo está mais humanizado. E então isso vai tornando, né? Vai tendo, assim, uma coisinha gostosa ali no fundinho. E, enfim, aí eu trabalhei na nutrição escolar, fiquei lá por 6 anos numa escola muito grande aqui na minha região e trabalhava lá de CLT e tal. Mas eu comecei a desmotivar, porque era um salário, era o piso salarial, eu trabalhava 44 horas por semana, não saía daquilo. E nesse meio tempo eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, que falei, vou trabalhar em hospital, porque para ver se eu ganho mais, não sei o quê, mas também não era minha praia, falei, não quero trabalhar com adulto, né? E aí eu saí, e foi numa época que eu já queria ser mãe e tal, eu falei assim, vou dar um tempo, né? E aí veio a maternidade, eu fiz outras coisinhas no meio do caminho, assim, só para não ficar parada. E depois que minha filha nasceu, começaram a me falar, por que você não vai trabalhar com criança? Por que você não volta? Eu falava, não quero mais voltar para nutrição, a nutrição não é reconhecida, né? A gente não ganha bem. Então, não quero isso. Por mais que eu gostasse, era muito trabalho para pouco reconhecimento. Eu achava, né? E aí, depois, quando ela fez uns 2 aninhos, assim, aí começou muito o Instagram, não sei o que, aí eu fiz um perfil, comecei a olhar, e aí eu encontrei uma nutrição infantil diferente, né? Essa que a gente está conhecendo agora, essa que as meninas estão vendo agora. Essa mais empática, né? Essa coisa mais acolhedora, essa coisa mais individual ali. Eu falei, cara, eu acho que eu quero de novo isso. Quero de novo de uma forma diferente, né? Mas ali, eu achei que para entrar, assim, falei, eu nunca tinha atendido, porque não era o meu sonho atender. Mas vendo essa nutrição diferente, falei assim, acho que eu quero atender, acho que eu quero ter meu espacinho do jeito, né, que eu comecei a idealizar. Só que eu achei que eu tinha que ir por um caminho que, na verdade, não foi o caminho que aconteceu. Eu achei que eu precisava entrar na nutrição escolar de novo, que era para ter um reconhecimento ali, para ter uma captação, né, das famílias, conhecer mais pessoas, para que essas pessoas, de repente, fossem entrar no consultório, eu pudesse levar da escola para o consultório. E aí eu fiz um projeto escolar, comecei a levar um monte de escola aqui na minha região, e não deu certo, assim. As escolas aqui são grandes e, infelizmente, elas visam muito mais o lucro do que o próprio, né, benefício ali que elas estão proporcionando de diferente para as crianças.
E isso me desmotivou um pouco no momento. Falei assim, cara, eu vou ficar esperando uma escola até quando? Aí foi quando eu entrei no método. Na verdade, quando eu entrei no método, eu ainda fiquei atrás, assim, um pouquinho de uma escola ou outra. Mas na primeira semana já de método, eu olhei e falei, ah, eu não preciso de escola para começar. Por que que eu tô colocando, né, um degrau ali, uma pedrinha que não precisa estar no meio do caminho? E aí eu comecei a divulgar ali, faço consulta, introdução alimentar, tal. Aí fiz até uma consulta de introdução alimentar, assim, para uma colega, né, sem cobrar, para ir ali treinando e tal. E dali começou a funcionar. E tô aqui. Pensei que eu ia desistir. E daí, até no mês passado, eu até te falar que não te falei, né? Chegou minha carteirinha, porque assim, quando eu pensei em desistir, quando eu dei um tempo, eu dei baixa no meu CRM. Aquilo, assim, pra mim foi muito, sabe, doeu bastante, porque é como se você, sei lá, acabou uma etapa e um esforço, porque a gente vem ali no esforço de faculdade, fiz pós-graduação, eu estudava, era dedicada. E aí eu entreguei minha carteirinha, falei, vou dar baixa, porque eu não fiquei pagando, né, o tempo que eu fiquei parada. E aí você entrega essa carteirinha. E aí quando eu voltei, e aí eu dei entrada de novo no CRM e falei assim, quero reativar minha carteirinha. Eu tinha até o prazo, eu fiquei 5 anos parada. E assim, se passar de 5 anos, eles te desligam. Você perde o seu CRM, você tem que fazer uma nova inscrição. Então vem uma nova numeração. Eu tava desesperada, eu falei, não quero perder minha numeração. Minha numeração é velha, eu sou de 2008, né? Não me formei agora. E aí eu reativei e tal. E aí, mês passado, minha carteirinha chegou. Eu pensei que ia vir uma carteirinha nova e veio a minha de 2008. Eu falei, gente, eu estou aqui de volta, graças a Deus. Deus, né, colocou uma luz assim e falou, não, esse é o seu objetivo, esse é o seu sonho, essa é a sua missão. Eu coloquei como missão na minha vida. E estou aqui, muito realizada. Sim. Acho que tem muitas coisas ainda, né? Mas assim, o pouco e muito que eu já tenho, assim, eu tô muito feliz, que eu não pensei que ia ser tão rápido assim. E Cris, assim, você vem de né, o trabalho que você realizava antes era muito desgastante para você, né? Muitas horas ali trabalhando, cumprindo horário, né? Como foi para você receber do seu primeiro paciente na nutrição infantil? Qual foi a sensação? Foi assim como se eu nunca tivesse recebido aquilo. Foi o melhor dia do mundo. É, porque realmente, assim, é um dinheiro de um trabalho que você fala, cara, é 100% meu, assim, né? Eu me dediquei, e que bom que eu estou aqui. E aí, quando eu recebi, foi R$ 900 que eu recebi. Não, do primeiro paciente foi 500, na verdade. Aqui naquele mês tinha fechado 900, porque eu atendi 2 pacientes. E aí, foi do primeiro R$ 500, falei, meu Deus, que dinheiro maravilhoso. Eu nem gastei, ele ficou lá paradinho e tal, porque eu ficava olhando ele ali na conta. Falei, não acredito nisso, né? Em um atendimento. E assim, e de um trabalho assim que você está fazendo com tanta motivação, né? Isso é mais importante. Era 100% motivada. Não que na escola eu não fosse motivada, mas eu me motivei depois de um tempo. Eu tinha reconhecimento por algumas pessoas, até hoje, a ex-coordenadora da escola, ela fala comigo, ela me elogia, fala que eu fui a melhor nutricionista que ela conheceu, assim, e tal. Mas é diferente, né? Porque, assim, eu nunca imaginei estar aqui. E aí, quando entrou, eu falei, nossa, é verdade, isso não é mentira. Porque você desacredita ainda. Quando você começa, porque não é fácil, né? Quando a gente vê aí, eu tô faturando R$ 8.000, tô faturando R$ 6.000. Não, não é de um dia para a noite, né? Da noite para o dia. Tem que galgar ali. Tem meninas que vão mais rápido, tem outras que não. E às vezes não é por esforço. Às vezes é da região que ela tá, é da abordagem do marketing, enfim. Né? Não que uma é melhor do que a outra, mas a hora chega. E tudo vai também no seu... como é que posso dizer? Conforme você está caminhando. Porque, assim, a gente já conversou até sobre isso. Você tem que ir atrás de pessoas, né, para você ter visibilidade, vai atrás de médico, faz parceria, não sei o quê. Eu demorei demorei um pouco para ir atrás de parceria. Então, tudo que entrava, na verdade, ainda é assim, o que entra é por meu esforço, assim, pelo meu marketing, né? Porque eu tô ali, tô no Google, tô no Instagram, enfim, tô fazendo minha própria divulgação, tô me vendendo, né? Tô vendendo meu produto, que é o meu serviço, a nutrição infantil. Mas
se você está indo atrás de mais pessoas, né? Tem esse conhecimento com mais pessoas, elas vão te ajudando, vão ajudando a te divulgar, algumas coisas acontecem mais rápido. Perfeito. E olha o detalhe, gente. No primeiro paciente, quanto que você ganhou? Foi 495, que foi uma terapia. E o segundo paciente que você falou ali? Aí eu fechei um plano de introdução alimentar, aí foi R$ 400. E o terceiro que você falou, um valor de 900 e pouco também. Ah, não, aí nesse mês eu fechei R$ 900, assim, foi em janeiro. Janeiro do ano passado. E aí eu falei, meu Deus, já de janeiro já tenho meu primeiro saláriozinho. E o mais interessante é isso, assim, eu sou bem sincera aqui nas lives, de cada Nutri, como é que a gente pode dizer? Comemorar mês a mês esse avanço, né? E não é só o avanço financeiro, é o avanço de novos pacientes te procurando, de novas pessoas te indicando, de mães elogiando o seu trabalho, querendo continuar mês a mês. São várias conquistas, né? Mas, Cris, e se você não tivesse entrado no método NutriKids, como seria a Cris de hoje? Faz um ano, né, que você entrou? Um ano e uns meses, né? É um ano, acho que 2 meses. Eu entrei em outubro, novembro, por aí. Como seria? Eu acho que eu ainda estaria numa zona assim insegura de achar que eu não seria capaz, porque quando eu entrei no método, eu achava que por ter ficado também muito tempo parada, que eu não sabia o suficiente, que eu não ia saber conduzir, como é que é fazer ali, né, numa consulta, como é que seria a primeira consulta. E o método, assim, além de todo o conteúdo que é muito bom, ele traz a motivação, né? Eu sempre falo isso, que a motivação do grupo, e isso não tem preço, né? De você estar em contato com outras pessoas, partilhando ali, às vezes, das mesmas inseguranças, né? Das mesmas vitórias também. Isso te enriquece, né, por dentro, te engrandece. Então, eu me sentia muito sozinha na época da nutrição escolar. Até porque na época nem tinha redes sociais, assim, né? E eu era sozinha, era só eu e eu, tinha que dividir ali com os meus estudos e mais nada. E, e aí a gente conhece um monte de gente, um monte de nutricionista que está tentando, que está começando, que se formou agora, ou que também se formou um tempo atrás, e todo mundo tem a mesma insegurança, todo mundo quer uma conquista, né? Cada um no seu tempo, do seu jeito, mas talvez eu demorasse um pouco para sair ali dessa zona de conforto da insegurança, né? Eu talvez demoraria muito, eu acho. Eu me lembro que você contou lá no grupo sobre o seu primeiro atendimento. Não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros que você falou assim, nossa, foi muito estranho falar só com a criança. A sensação é que o pai estava esperando algo, mas era sua, né? Porque daí logo no final você falou, mesmo assim, ele, como é que você colocou? Mas eu acho que ele gostou porque ele fechou um programa nutricional de 3 consultas. Isso. Para você atender. Foi um pai ainda, e aí eu tava com uma criança foi de melhora de hábitos, né? Foi a primeira que eu atendi em melhora de hábitos, assim, de mudança de hábitos. E aí ela tem 6 anos. E aí eu fiquei muito ali, realmente, naquela consulta de, vou me dedicar à criança, e aquilo na primeira consulta. Então, coloquei as ferramentas ali do método para ela, né? A gente conversou e tal, e ela super se abriu, super gostou, tanto é que ela já tem um ano comigo, eu já dei alta e eles continuam. Amanhã eu vou atender ela. E o pai lá, assim, né? O pai é um pai mais caladinho e tal, mas ele lá, silencioso, e tô falando, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, né? Não tô... É estranho estar interagindo com uma pessoa e a outra ali parada, porque eu sou falante, então, pra mim, eu queria que todo mundo ficasse falando junto, mas tem um momento realmente da criança, né? E aí, na hora que eu terminei com ela e tal, eu expliquei sobre o acompanhamento, ele, tá bom, vou fechar de 3 agora, depois vou fechando de 3 em 3. Eu falei, tudo bem. E ele fecha de 3 em 3, durante um ano ele já tá assim. E foi esse o título da live que a gente colocou, né? Do medo dos atendimentos para fidelização. Aí você falou lá no WhatsApp, meus pacientes não querem me largar. Não. Por que você acha que isso está acontecendo?
Olha, eu tava hoje me trocando e refletindo, né, assim, que é uma das coisas que no começo, e até eu vejo como as meninas perguntam isso. Ai, quanto tempo demora a sua primeira consulta? Todo mundo se pergunta isso. Ai, porque eu fiz uma consulta e demorou 2 horas. Nossa, eu me cobrava muito disso no começo. Meu Deus, 2 horas uma consulta. Eu acho que eu falei demais. Ou eu acho que eu não soube falar. Às vezes a gente acha que fala demais ou não falou de nada, né? E nada aconteceu. Mas hoje eu coloco como primeira consulta o tempo de 2 horas. Eu não quero fazer menos de 2 horas. Para mim, é o ideal. 2 horas. Se levar menos, levou. Mas assim, às vezes eu olho no relógio, deu 1 hora e meia, eu ainda fico. Porque eu quero que aquela família se conecte comigo. Eu quero que ela fique ali naquele momento e se sinta acolhida. Então, o objetivo da minha primeira consulta, principalmente, é o acolhimento, né? Nada mais importa ali, porque elas vêm com mais dificuldade, né? Do filho não estar se alimentando, seja no come nada, ou seja porque ele está comendo ruim e quer melhorar. E isso é um estresse muito grande, isso abala a mãe, abala toda a família. Então, às vezes você não está orientando nada, mas você está conversando. Isso já é uma orientação, né? E tá acolhendo aquela família, é tudo que ela às vezes precisava, né? De ser acolhida, de entender que ela não é a única que está passando por aquilo, que outras famílias também passam, que você conhece famílias que passam por aquilo e que você está ali que você tá ali para ajudar. E então acho que é por isso que tá dando, assim, tem uma mãe, quando ela falou isso para mim, eu entendi que eu não deveria diminuir o tempo das minhas consultas de pensar em tempo. É lógico que a gente tem um tempo porque a gente tem que marcar, mas não tem objetivo nenhum de deixar a minha primeira consulta, que é o momento onde eu quero me conectar com a família, com menos de 2 horas. Ela falou assim pra mim que Deus. Ela mandou uma mensagem linda e ela falou assim que Deus tinha que me mostrar para o mundo, que o mundo precisava me conhecer. E quando ela mandou aquela mensagem, eu falei, nossa, é tão forte isso, né? O mundo ele é tão grande. Eu só quero um pedacinho disso. E se eu tiver só um pedacinho, eu já estou seguindo a minha missão, já estou cumprindo a minha missão. Então, que nem você falou assim, às vezes a gente não está ali olhando que entrou, né? E hoje, assim, eu acho que conforme vai crescendo o rendimento ali, eu falo assim, poxa, que bom, porque eu tô tendo visibilidade, significa que as mães, as famílias, elas estão me procurando. Mas para mim, o que importa hoje ainda, né, é cada família que está entrando e cada feedback, cada retorno que essa família me passa. Porque a gente sempre vai sair da consulta, isso eu também já entendi, achando que a gente sempre pode ter doado um pouquinho mais. Porque a gente, na verdade, sempre vai ter mais para dar. A gente tem mais para aprender, a gente sempre vai ter mais para doar, para entregar. Por isso que eu acho que a gente sai com essa sensação. Mas é o tempo que aquela família vai estar com você, é o tempo que você vai se doar para ela. E aí você vai passando tudo. Que nem esse pai que está comigo, já vai fazer, tem 1 ano já que ele tá comigo. Eu tô tendo tempo de dar para eles, de me doar, de ajudar aquela família. Enfim, é isso. Que lindo. É isso, eu acho que não tem preço que pague essa realização que a gente sente quando recebe um feedback da família, né? E eu fico muito feliz que através do método e, claro, de toda a bagagem que você já tem como ser humano, né? Você já é uma pessoa carinhosa, já é uma pessoa atenciosa. Então, isso não é só mérito do método, não. Mas, de certa forma, eu também abordo muito lá no curso essa questão do acolhimento, né? Porque essa também sempre foi a base do meu atendimento. Então, às vezes a gente se foca muito, que ferramenta que usa, que eu faço na terapia. E o básico do básico para fidelizar é uma conversa bem feita ali com os pais, numa primeira consulta, é você ouvir, né, e acolher essa família. Pode falar. É isso. Eu não sei, eu sou tão grata assim por aonde eu estou e aonde eu sei que eu vou chegar e depois, que a gente não pode parar, né? E não sei, eu quero que as pessoas elas tenham o que eu tô podendo ter assim em relação a estar no método, a estar com esse grupo assim que é muito bom. Eu acho que para cada um, né, tem pessoas que me dizem, mas o curso tal da fulana, eu falei, olha,
tudo vai da sua necessidade. Você falou isso pra mim quando eu entrei no método, né? Falei, cara, ela podia estar me vendendo. É lógico que a gente não é direto às vezes, né? A gente deixa ali aberto. Mas assim, você falou assim, ó, qual é a sua necessidade agora? Enxerga a sua necessidade, aí você vai saber qual curso que você vai entrar. E foi a melhor escolha que eu fiz, assim. A gente tem a oportunidade, não é para parar de fazer curso, né? Faz um, faz outro, e você vai se encaixando, vai se moldando. Mas naquele momento, quando eu entrei no método, foi o momento certo mesmo. E por conta de todas essas realizações, né? Das pessoas que a gente conhece, das trocas, e isso é muito maravilhoso. O método a gente prepara basicamente para atender todo o público infantil, né? E aí vocês continuam se aprofundando. Essa é a minha missão, eu já entendi isso, que a minha missão é colocar as nutris infantis na pista e depois as nutris continuam se aperfeiçoando. E para as nutris que ainda estão com receio, com medo, porque hoje 2 nutris falaram assim, ó, vou deixar para a próxima turma. E aí eu comentei com elas, tem uma aluna do método que me acompanhava desde a 2ª turma. E na época o método era 997. E aí ela entrou na 8ª turma. Então ela ficou 1 ano nessa de vou deixar para a próxima, vou deixar para a próxima. Porque fica esperando uma situação ideal em que vai ter ali o dinheiro no banco. E na verdade, se não tem o dinheiro no banco, é porque está faltando conhecimento. E aí eu queria te perguntar assim, uma Nutri que não tem dinheiro, que está com receio de assumir uma parcela, né, no cartão, no boleto, ela consegue pagar com o método? O que você acha? Eu acho que... Eu não sei quanto está o método agora, mas eu tenho certeza que consegue. Eu tenho certeza. A passada tá 229, eu acho, que é uma coisa assim. Então consegue ainda sobra, com certeza. Porque assim, né, lá dentro do método, você fala, né, você dá várias formas da gente conquistar ali o primeiro dinheiro, né, que seja nesse primeiro mês ou depois. Então, se não é com a consulta, é com isso, é com aquilo, e vai indo. Então, não tem como... Eu vou falar por mim. Eu entrei no método e aí... a gente está em janeiro, né? Aí no meio do ano passado, eu queria fazer um curso, né? Muito caro. Para mim, eu achei muito caro. Mas não sei, naquele momento eu tava querendo fazer aquele curso. E eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro e eu não vou parcelar. Eu falei que eu não ia parcelar. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer minha inscrição, vou falar lá com a mulher. Falei assim, olha, vou te pagando por semana, você deixa? Ela falou, deixa. Até começar o curso, você vai pagando. Eu falei, tá. E assim, comecei. Ai, meu Deus. E pior que naquele. Pior não, é porque quando você quer alcançar uma coisa, você vai atrás, é fato, né? Você sai ali daquela zona de acomodação. E eu falei, cara, eu preciso desse dinheiro, é muito caro. E aí, vinha uma semana paciente pagando. Aí eu ia lá, pá. Naquele mês eu não vi dinheiro assim na conta, mas o dinheiro todo foi para o curso. Eu paguei ali em um mês. E não precisei parcelar. Então, assim, tem como, sim, para quem ainda não começou, no caso, eu já tinha começado, né? Mas para quem não começou, ó, no primeiro mês de método, eu ganhei R$ 900, né? Eu faturei ali R$ 900. Então, não tem como não pagar 200 e poucos reais, né? Essa parcelinha vai de R$ 300. Porque mesmo que não atenda, tem oficina, tem chance de fazer projeto em algum lugar que você está ensinando ali no método, tem várias coisas que a gente pode estar começando para faturar alguma coisinha, né? E assim, eu nunca vi ninguém lá dentro do método, dentro do grupo, falar que no primeiro mês não conseguiu pagar alguma coisa que estava investindo. Geralmente as meninas sempre fazem isso, né? Olha, já no primeiro mês já consegui pagar metade do método, ou em 2 meses já quitei o método. Isso, assim, é muito legal. Tem como sim. Porque o esperar é que não dá certo. Porque assim, eu vou esperar o quê? Para ter mais, para conquistar mais, né? Se esse curso pode me ajudar a conquistar o que eu quero, eu tô esperando o quê? Se eu conquistar o que eu quero sem curso, então eu não preciso entrar no curso depois, né? Então, a chance de entrar agora para
para que essa conquista ela seja mais rápida, na verdade, para que você tenha uma alavanca, né? Que você seja impulsionada a ir atrás desse objetivo, a saber o caminho. Porque são muitos caminhos, né? E a gente fica muito perdida. Por onde começo? O que eu faço? Ah, mas eu não sei que material entregar. E até falei com uma amiga essa semana, ela perguntou e tal, eu falei assim, olha, para mim, o que, além de tudo que eu acho maravilhoso dentro do método, o que vai te ajudar, já que você vai começar do zero, é porque você vai olhar lá eu quero fazer introdução alimentar. Você vai lá olhar o módulo, ela te entrega o material, cara. Tu senta na tua consulta com o material dela, já tá tudo pronto. Então, assim, tu não tem que ficar pensando da onde tu tem que começar. Só tem que pensar em colocar teu nome na rede social, a fazer teu perfil e começar a falar, estou atendendo, chuchu. Ó, eu aqui, ó, vem, marquem comigo e pronto. Exato. Aí acabou, aconteceu. E eu lembro que você falou ali do material de introdução alimentar. Eu acho que esse material eu fiquei uns 2 anos fazendo. E eu achei o dia que eu tava arrumando ali as coisas com a história, eu achei o papel original. Tinha 5 páginas. E hoje, sei lá, tem umas 20, 15 páginas. Nunca... É muita coisa. É. Então, assim, é economizar o tempo. Porque realmente, quando eu comecei a atender, eu não tinha nada, né? Como muita Nutri. Aí o que eu fazia? Eu marcava para 2 semanas depois, dizer que eu não tinha horário, para ter tempo de começar a achar onde que eu ia procurar o que eu tinha que entregar, montar o material e ainda ficava meia boca. E o paciente ainda não voltava. Então, o método NutriKids é justamente para encurtar o caminho, né, das Nutri. Porque para que você vai ficar aí perdendo o seu tempo? Porque hoje, gente, o tempo é diferente do tempo de antigamente. A Cris sabe disso, né? Piscou, já tem uma Nutri com a agenda cheia na sua cidade e você ainda tá aí parada. Então, o seu tempo é dinheiro, é paciente, são famílias transformadas pelo seu trabalho. Então, você vai entrar no método. Inclusive, você ali atendeu os primeiros 2 pacientes, ganhou R$ 900 no primeiro mês. Você lembra mais ou menos quantos por cento você tinha assistido de aulas para poder atender esses 2 pacientes? Ah, eu sou muito sistemática. Então, quando eu comecei o método, eu falei, vou começar direitinho, né? Porque eu não tinha atendido ninguém ainda. Aí eu comecei lá eu começava pela amamentação, se eu não me engano. Acho que hoje já é diferente, né? Aí comecei ali pelo módulo de amamentação, até porque eu queria fazer meu cartão. Aí coloquei lá que eu era consultora de amamentação, não sei o quê. Tanto é que hoje eu já tirei. Falei, não, porque eu já nichei direitinho, né? E aí depois eu fui pro de introdução alimentar. E quando realmente fui pro de introdução, eu fiz o primeiro atendimento de introdução. Mas dali, aí começou a pular, porque aí veio melhora de hábitos, com essa minha paciente que já tem 1 ano. Aí eu falei, não posso seguir então um caminho aqui que tá dizendo, né? Porque já tá tudo liberado. Aí eu desci lá para melhora de hábitos. Tanto é que assim, já tem 1 ano de método e eu não terminei ainda. Eu acho que eu tô com 49%. Tudo bem que eu falo que você é danada, porque assim, já era pra ter acabado se você não estivesse colocando mais aulas, né? Se você não estivesse reformulando as aulas. Eu falo, meu Deus, eu quero acabar isso. Assim, eu falo que eu quero, mas não quero, porque é bom, né, que você tá renovando e tal. E aí a gente vai lá e assiste de novo. E além do que, quando você vai atender no começo que você tá tão insegura, essa é o legal, assim, né? Que fala assim, amanhã eu tenho uma consulta de introdução alimentar. Deixa eu lá ver de novo a aula de introdução alimentar. Aí você vai lá no tópico e tal e olha aquela aula, né, na prática ali, pra te esclarecer, pra abrir sua mente, falar, não, agora eu tô confiante que vai dar tudo certo, que eu sei o que perguntar, né? Não é pra ficar, né, uma coisa robotizada, mas é que no começo você quer saber o que, né, você não pode esquecer pra onde você vai conduzir. Depois você pegou a prática, vai indo, vai fluindo. Mas assim, se fosse pensar no tempo que eu fiquei parada vendo o método, já era pra eu ter terminado. Porém, é que eu já assisti acho que algumas aulas, muitas vezes. Então, não assisti uma única vez. Eu vou lá e falo, não, deixa eu lembrar esse negócio. Aí eu vou lá, acho que já assisti uma aula de melhora de hábitos lá todas, acho que já assisti cada uma 5 vezes. Falo, deixa eu ver se eu não esqueci que posso colocar alguma coisa nessa consulta. Vou lá e assisto de novo. E vai indo. A intenção é que não precisa assistir do início ao fim, né? Eu acredito não, né? Primeiros pacientes, você não tinha visto nem 25% do método, por exemplo, né? Não. Que é um curso. Não. Inclusive, eu estou finalizando a regravação dele, a versão 2.0. Mas a intenção é que, Nutri, você entra hoje, você vai já receber acesso a praticamente todas as aulas. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a te divulgar, igual a Cris falou. Tua função é começar a te divulgar.
E um dos primeiros módulos que hoje tá lá é o NutriKids Marqueteira. Quando você entrou, tava lá no final, né? Aí eu percebi que É. estudavam, nem tinham começado a se divulgar ainda. Daí eu passei lá pra cima. Então você vai entrar, já vai receber um módulo de marketing, você vai começar a te divulgar. Recebeu o seu primeiro paciente, você vai na aula que você vai aprender a atender esse paciente e pronto. Não precisa assistir mais nada. Né? Assiste aquelas aulas específicas, às vezes você não sabe que aula assistir, você pergunta lá no Telegram, a gente sinaliza para você. Porque o que eu quero? Que você comece a ganhar dinheiro amanhã, se possível, com o método. Né? Porque é um investimento alto, poderia cobrar muito mais, e eu tenho noção disso, porque Também acho. mas a minha intenção é que seja um investimento possível, mas ao mesmo tempo que você se dedique, porque é científico. Quanto... Será que é o meu que travou? Ou foi o da Cris? Eu vou continuar falando. Alguém me sinalizou se foi o meu que travou ou foi o da Cris. Mas é científico que quanto mais você investe, mais você aplica. Quando dói no bolso, é que você faz a coisa de fato acontecer. Então, foi da Cris. Então, daqui a pouco ela volta. Então, Nutri, das duas da Cris, beleza. Então, daqui a pouco ela volta. Então, você vai investir? Sim. É um investimento alto? Sim. Mas vai valer cada centavo. Minha imagem tá turva? Já deu uma melhorada? Vai valer cada centavo, Nutri. Porque dentro do método tem o resumo. Sua imagem tá turva, ela caiu. Eita. O de nós duas, então, tá ruim. Eu voltei. Voltou? Tá me ouvindo bem, Cris? Tô, agora sim. Uhum. O que eu tava falando é que é científico que quanto mais a pessoa investe, mais ela leva a sério aquilo, né? Sim. Então, comprou ali um cursinho barato, eu já fiz isso, que eu nem abri. Comprei ali na empolgação, nem abri. Então, também é considerar que o que você vai comprar, você vai aplicar, porque você vai ter que pagar mês a mês. Então, é um compromisso com o seu sucesso. Todo mês você tem que ter aquele dinheiro e você vai ter, porque isso vai te motivar a buscar. Então, a gente fala que a motivação, para muita gente, a motivação é o boleto, né? Porque se não tem boleto, não trabalha. Então, para muita gente funciona assim. Tá, dá pra trabalhar. E, Cris, o que eu queria te perguntar em relação ao que você vem construindo na sua carreira, a todos os pacientes fidelizados, né? Você é referência aí nas oficinas culinárias. Uma coisa que todo mundo vem perguntar sobre pós-graduação. Você tem pós-graduação em nutrição infantil? Tenho. Você tem. Método. Eu falei, ué, mas eu jurava que ela não tinha. O método, quer dizer, que não é uma pós-graduação, mas Não. Ajuda, sim. Porque a gente. Eu fui procurar pós, assim. Eu falei, ai, não sei, essas pós ainda, principalmente online, assim, tal. Tudo ali, tão paradinho, parece, né? Não sei, eu sou muito da antiga de querer. Gosto de estar numa sala de aula com um monte de gente. Mas assim, a gente troca tanto dentro do método, a gente aprende tanto, né? Ai, saiu um artigo novo, vai fulano ali e coloca. Ai, saiu tua publicação, vem aqui e coloca. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria pôs isso. A gente tá ali compartilhando e a gente tá se atualizando. Isso é muito legal. É isso que eu falei, no começo eu me sentia muito sozinha, né? Porque eu não tinha com quem compartilhar isso. E talvez por isso que eu também desmotivei. E aí aqui quando você tá desmotivando, fala, ai meu Deus, onde eu procuro isso? Eu não sei isso. Ai, eu vou fazer uma atividade, não tenho material. Ah, vai lá. Ah, fulana, alguém tem isso para me ajudar? Tá todo mundo se ajudando. Então, assim, não precisei de uma pós-graduação, né, para estar onde eu estou hoje, tá fazendo o que estou hoje. É claro que os cursos eles ajudam, né? O título, às vezes, ali e tal, quando você coloca, dependendo de onde você tá ali,
trabalhando, se mostrando, ele pode fazer a diferença, mas não é o que vai fazer a diferença para você começar a trabalhar na nutrição infantil, jamais. Né? Não consigo ver isso, assim, como, esse faz diferencial. Pelo contrário, às vezes a pessoa tem ali um diploma, mas não tem a empatia, não tem o acolhimento, não tem o vínculo que tem que formar com a criança e aí não funciona. Não sabe fazer um marketing, não É, sabe mexer, não sim. sabe usar, e acaba sendo muito teórico, né? Então, muitas das É, vezes, a Cris é uma delas, né? Mas muitas que eu trago aqui na live, que estão tendo aí pacientes fidelizados e tudo mais, não tem pós-graduação, não é necessário, né? Você ter o seu CRN, igual a Cris tem aí o CRN em 2008, desde 2008, se ela quisesse, ela poderia atender crianças por ter o CRN, né? É uma opção sua como profissional. Não é obrigatório ter pós para isso. Agora, caminhar sozinha é muito mais difícil. E é o que eu acho, e a Cris vai dizer se é verdade ou não, o diferencial do método é o grupo, a família, é o suporte. Né? A Cris sempre participou muito das nossas mentorias no início, né? Depois vocês começam a andar sozinhos, já não sentem mais necessidade. Mas no início você estava lá cozinhando, com é, pijama, com às vezes toalha na cabeça. Eu lembro de umas cenas assim. E você sim. dá um jeito de entrar nas mentorias. É, E eu queria que você contasse sobre esse suporte que tem dentro do método, quanto ele fez diferença na sua carreira. Muita. Eu sinto falta, na verdade, eu não entro porque eu não tenho mais necessidade, porque é isso. A necessidade de troca, ela sempre tem que existir, eu acho. Né? Porque senão a gente começa a andar sozinha e tá sozinha, que eles falou, por mais que você já esteja encaminhada ali em algum momento, começa a ficar difícil de novo, né? Porque ter essa troca, essa motivação, porque sempre vai aparecer alguma coisa que vai estar ali te impedindo um pouco, vai estar fazendo você caminhar mais devagar. Às vezes não é nada, mas acordou no dia, os hormônios não tão legais, aí você fala, hoje eu não tô bonito, hoje eu não tô legal, não quero sair, não quero atender. E aí você vai lá e fala, gente, olha, minha cara tá horrível. Não, vai, levanta, vamos lá. E é um suporte motivacional também, né? Não só também de, de conhecimento, né? Porque eu acho que assim, eu me sinto amiga de um monte. A gente nem se conhece pessoalmente e somos amigas. Eu falo pessoalmente com algumas, tô lá no grupo das Esmeraldas e isso me faz bem, sabe? Muito bem. E eu não assisto tanto, assim, não assisto mais as mentorias, porque eu não tenho mais tempo. Que Porque bom! eu até, assim, não que tempo a gente tem, a gente organiza a gente vai arrumando tempinho, é lógico. Mas, assim, eu comecei a colocar algumas coisas como prioridade, principalmente daquilo que eu queria, que era trabalhar e ter o tempo para mim, para minha família, principalmente para minha filha. Então, comecei a deixar algumas coisas. Então, assim, não assisto aulas todos os dias, né? Põe um momento ali para assistir as aulas. Mentoria, se der em tal momento eu entro. Que nem eu fiz questão de entrar no final do ano. Falei, cara, foi tão bom. As mentorias me ajudaram tanto nesse ano que eu não poderia deixar de estar lá na última ainda que você fez ainda, né? Que fazia tempo, né? Voltou a fazer agora toda vez. E falei, preciso estar, mesmo que eu não tenha nada para perguntar, mas eu sempre tenho para ouvir e para aprender com alguém, né? E então, assim, no começo a gente entra, principalmente porque, vou atender amanhã. Eu falo, que sorte que tem mentoria hoje à noite, graças a Deus. Porque aí você entra lá e fala, então, Déia, olha, amanhã eu vou atender o paciente 4 anos, assim, assim, assado. E aí a gente começa a discutir caso. Isso é maravilhoso demais. Aonde que você tem isso? Né? Que você vai falar, às vezes se não tá na mentoria, você discute ali no grupo, não tem problema. Mas na mentoria é maravilhoso. Aí começa, faz essa tal atividade. Aí vem fulano ali e fala, não, Cris, faz essa que eu fiz, deu certo. Às vezes você começa a criar as ideias na hora. Eu falo que a mentoria, elas me ajudavam a eu repensar em muitas coisas. Então, na hora que eu perguntava, que uma começava a falar, as minhas ideias começavam a surgir. Eu falei, putz, eu acho que eu posso fazer isso, não posso? Pode, então vamos fazer isso. E acontecia, né? Esse suporte que não tem preço, eu falo, não tem preço, tá num grupo fazendo essa troca, são poucos, não sei, né? De todos os cursos que eu tenho, esse foi o primeiro, né? E assim, e nessa grandeza de um grupo assim tão forte, onde
realmente todo mundo está se falando, todo mundo está dividindo, está ali se comunicando, é o único, né? E eu falo, cara, que potência que tem nesse grupo, é maravilhoso, demais. Não tá perdendo. Então, Tá, Cris, com certeza. fala pra mim, assim, já que a gente já Ah, tá... eu tenho agonia de saber que alguém tá em dúvida e não entra. Eu falo, meu Deus! Eu tô falando isso porque tem uma amiga que tá na dúvida. Eu falo, ai, que agonia! Mas sabe o que é, Cris? Muitas das vezes a dúvida não é no curso, não é em mim, né? Porque assim, Eu quando sei. você tem várias provas, né? Como eu tenho, várias nutris gostando, várias nutris tendo resultados, não tem como duvidar. Contra provas não há argumento. A dúvida é se ela vai conseguir. Se é o momento Porque dela. ela tá vendo que você conseguiu. Mas é na Sim. cabeça dela, ela tá pensando, tá, mas ela conseguiu, comigo vai ser diferente. Só que por isso que eu trago. Às vezes mãe de bebê pequena, amanhã vai vir a Fê que entrou estudante. Você que veio de transição de nicho, né? Era totalmente CLT, passou a ser autônoma, abraçou aí a marqueteira e saiu aí divulgando sem nunca ter precisado disso aí na vida. Então, para todo mundo entender que em diferentes contextos você consegue. Todo mundo tem o mesmo acesso ao mesmo conteúdo, tem o mesmo suporte. A questão é, qual é a sua motivação? Quando você entrou no método Nutri, qual era a sua maior Nutri? Quando você entrou no método, qual era a sua maior motivação para fazer dar certo? Porque eu vejo que dentro de você há muita motivação. Você, né, às Tem. vezes acorda, é um pouquinho desanimada, é normal, mas na maioria dos dias você tem motivação para continuar e buscar. Então, a motivação é forte. Qual que era a sua para você decidir entrar e fazer a coisa acontecer e acreditar em você? A minha foi a minha filha, né? Falando uma motivação pessoal, é minha filha. A segunda foi que desistir pra mim não é uma coisa fácil. E aquilo tava me deixando infeliz. Saber que eu ia desistir da nutrição, porque eu tava a um passo realmente de falar. Porque ou eu renovava a minha carteirinha, ou eu não ia voltar mais. Isso era uma decisão, né? E aquilo tava me consumindo. Porque desistir, eu falei hoje pro meu marido, eu falei assim, cara, ele falou assim, como é que tá? Tô fazendo escolinha e tal. Como é que tá de criança? Você ainda não enchi e tal, mas eu vou fazer. Porque desistir não está no meu objetivo. Não está como meta, né? E aí, aquilo estava me consumindo. Porque, assim, não é que, desistir. A gente desiste quando a gente vê que, pô, isso aqui não é pra mim, tudo bem, mas todo mundo falava que aquilo era pra mim, e no fundo eu sabia que estar aqui na nutrição infantil é pra mim. E então, se eu desistisse, eu não sei, sempre ia ficar alguma coisa ali. Cara, por quê? Será que era pra ser assim? Então, ainda me motiva isso de falar, daqui você vem pra cá, não desiste. É difícil? É difícil. Vai ter dias mais motivados, outros dias mais desanimados? Vai ter. Porque somos seres humanos, né? Vão ter dias assim. O dia que chove, você acorda com preguiça, o dia que tá sol, você tá feliz, ou o dia que tá sol demais, fala, não aguento, tá sol demais. A gente sempre vai ter dias assim. Mas qual é o meu propósito? Hoje, assim, ver minha filha falando assim, ai, mamãe, você ensina as crianças a comerem, né? Eu falo, cara, eu cheguei num propósito. Porque foi isso que aconteceu. Eu falo, o que a minha filha vai falar? O que a mãe dela é? E eu falava, pô, eu gostava de ser a nutricionista, né? De ser chamada assim. Tia Cris, eu era chamada assim na escola. E dava certo. Pra mim, pras mães, o que eu fazia dava certo. E aí hoje ela fala, ai, mamãe, você tá saindo, vai ensinar quem comer hoje? Ela fala assim. E às vezes eu até fico meio assim de ela achar que eu tô dando atenção para outras crianças e não para ela, que ela ainda não entende muito isso. Assim, a mamãe vai ensinar algumas mamães a ensinarem seus filhos a comerem que nem você come. Ela, então tá bom. E aí ela volta, mamãe, você ensinou assim? Eu, ensinei assim. Então pronto, eu cheguei no objetivo com a minha filha. Mas ainda tenho muitas metas ainda, porque a gente vai mudando, né? Então, se hoje eu vou abrir lá meu espaço, não imaginei que em um ano eu ia ter meu espaço. Não imaginei. Né? Porque você entra no método, assim, ou em qualquer outro curso, vou entrar nesse curso porque eu quero começar. O que você pensa? Vou alugar uma sala, ou então vou dividir com alguém, vou subir local, não sei o quê. Eu não subloquei nada, eu ocupei um espaço que estava lá no espaço onde meu marido trabalha e adaptei, né? E hoje eu
falo, poxa, vou montar o meu espaço. Tô aqui, ó, trabalhando em janeiro. Janeiro né, já entendi que é um mês baixo, porque todo mundo de férias. Ai, Cris, é trânsito para ir para cá, acho que eu não vou levar as crianças, né, na consulta. Hoje uma mãe desmarcou de amanhã, porque falou, Cris, tá 2 horas para chegar aí na tua cidade, que ela é de uma cidade vizinha. Eu falei, tudo bem, né, tudo bem, eu não estou triste com isso. Sim, se ela acha que ela falou para mim, olha, eu não queria faltar amanhã, porque tá sendo muito bom para os meninos. Ela manda 2 filhos dela, eu faço com 2 filhos juntos. Mas não vai ser ruim chegar aí, é muito tempo, né? A gente vai chegar tarde. E aí eu poderia ficar triste. Falei, putz, é menos né? Uma semana e tal. Minha filha tá de férias. É 1 hora a mais que eu tô com ela. Então a gente começa a enxergar as coisas de outro jeito, né? E a trazer essa energia positiva, porque isso vai atrair as pessoas vão te olhar e falar, cara, olha, que garota positiva, né? Sim, a gente tem os altos e baixos, mas a gente tem que tirar proveito bom de tudo. E vou fazendo assim. E tô super feliz que, esse mês não vai entrar muito, mas mês que vem vai entrar, se Deus quiser. E hoje eu falei pra minha mãe, aí eu falei pra ela que tava, esse mês tá mais baixo, mas me ligaram 2 pessoas perguntando de consulta. Eu falei, que bom, 2 pessoas perguntando de consulta. Mas eu tenho certeza que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Se o ano passado foi bom, não tem por que esse ano não ser melhor. Não tenho por quê. Porque eu já tô num caminho. Então, assim, eu sei qual caminho eu tenho que seguir. E a gente vai depois encontrando outros pra melhorar e melhorar. Eu falo bastante, né? Foi sucesso nas mentorias, que ela adorava motivar as outras nutris também. Trazia bastante essa energia positiva. Meu Deus, embolei. Essa energia positiva que tem dentro dela. E, Cris, assim, eu queria que você finalizasse falando quem é a Cris antes e depois do método NutriKids. E depois que falasse, por último, a Nutri que está pensando ainda. O que você poderia falar para ela entrar ainda hoje, que hoje a gente ainda tem aí o desconto de R$ 300 para ser mais fácil. Amanhã já não vai ter. Então, a Nutri que está em cima do muro, a melhor hora é entrar ainda hoje. O que você fala para essa Nutri? Então, são essas 2 perguntas para a gente finalizar. Tá. A Nutri, antes de entrar no método, era uma Nutri com medo. Mas eu continuo com medo. Né? A gente tem medo de tudo que tem para vir, porque a gente sabe que vai vir se a gente for atrás. Mas era uma Nutri com medo de não fazer, porque eu não sabia a direção, achava que não sabia a direção. E o método me deu uma direção. Que nem eu falei, né? Às vezes eu não sabia o que eu vou aplicar na consulta de amanhã. Eu ia lá para a mentoria para escutar alguém, para escutar você, né? Para escutar o que as meninas tinham para falar. Então, acho que tinha medo, achava que não ia acontecer. A gente fica adiando muito, né? Colocando pedras no caminho que nem existem. E o método me mostrou o caminho. Então, eu era, acho que uma pessoa sem caminho. Uma Nutri que não sabia o caminho. Por onde começar? O que eu faço? E o método me deu isso. E eu gosto de pensar assim, que para quem está em cima do muro, se está em cima do muro é porque já quer estar aqui. Porque senão estaria do outro lado. Né? Então, se está em cima do muro é porque, assim, alguma coisa aqui está te atraindo, alguma coisa aqui está dizendo que, poxa, pode ser para você. Eu gosto muito de seguir, assim, a intuição, né? Então, está aqui assistindo a live, está me ouvindo, está, de repente, falando aí, que eu vi as meninas falando assim, que palavras lindas e tal, que bonita você falando, porque eu tô feliz, né? E que eles falou assim, tudo bem, tem um pouco da sua personalidade e tal, mas sim, tem muito do método, porque talvez eu teria, nem sei se estaria nesse momento aqui agora, mas eu tenho certeza que talvez demoraria um pouco mais para chegar onde eu estou aqui. Então, para quem está no muro, pula para cá. E quem não, assim, eu já teria entrado ontem, porque eu já queria ter tido a mentoria individual. Eu não teria perdido a mentoria individual. Então, para quem tá aqui, entra hoje para ter o desconto. E cara, cai de cara, porque tem muita coisa, né?
É você acreditar no seu sonho. Se é seu sonho, você está aqui porque você quer conquistar algo na nutrição infantil, fala algo que cada um tem um objetivo, né? Dentro do que a gente está buscando. Eu acho que o método. Acho não, tenho certeza que o método tem como te guiar, né? Se às vezes está faltando alguma coisa lá, a Déia vai te ajudar. Ah, eu tô precisando disso, Déia. A Déia tá lá. Nossa, nunca vi o suporte tão grande assim. É isso, é que nem você fala, né? A família é uma família, tá ali para te apoiar sempre, né? Esses dias eu tava vendo uma blogueira assim, ela tava falando lá com a equipe dela, ela falou assim, minha equipe não é minha família, porque a família, a gente nasce com a família, né? E fez sentido isso para mim. E a equipe, a gente escolhe, né? Então, assim, cada um tá aqui porque tem que estar, porque é importante. E assim, mas é uma família, mas todo mundo que tá lá dentro tem alguma coisa diferente para oferecer, tá lá porque quer, senão a gente vai embora, né? A gente não tá vinculada, ali não tem que ficar. E olha que, ó, tem muitas meninas lá dentro, né? E muito tempo, desde a primeira turma. Então é porque realmente é bom, porque senão a gente já teria ido embora, né? E eu espero, assim, me dói de pensar que um dia eu tenho que ir embora do método. Eu espero que não. Hoje alguém perguntou lá, né? Eu quero renovar. Eu falei, ai, deixa eu ver isso aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que renovar, né? Mas daqui a um ano ainda. Geral. Mas isso é bom também. Então tá bom, Cris, muito obrigada. Espero que tenha somado para quem vai assistir agora ou vai assistir depois aqui ou no YouTube. E que seja, que tenha ajudado a tomar uma decisão que vá fazer essa Nutri feliz, que como você falou, se eu tô aqui é porque eu tô feliz. Então que outras Nutris tenham essa possibilidade de estarem felizes também, seja no contexto que estiverem, porque só depende delas, não depende de mais ninguém. Né? A nutrição infantil é um campo muito amplo, tem muita gente precisando, as pessoas só precisam saber que você existe e você estar segura para divulgar seu trabalho. Muito obrigada, Cris, um beijo. Eu amo te ouvir sempre. Tchau. Adoro estar contigo. Que somos para quem ouviu. Tchau, tchau.